Imagine desaparecer. Não literalmente sumir do mundo, mas sair de cena por um tempo, parar de responder, parar de explicar, deixar de agradar, silenciar, se afastar da expectativa constante de ser visto, ouvido, validado. Em um mundo onde a presença digital virou sinônimo de existência, desaparecer se tornou um ato subversivo, um grito silencioso de autonomia. E é sobre esse desaparecimento estratégico que este vídeo vai falar. Porque, às vezes, a forma mais poderosa de impactar o mundo é justamente não estar mais nele. Pelo menos por um tempo. Mas por que isso incomoda tanto os outros? Por que a ausência de alguém que sempre esteve lá cria tanto desconforto? Por que o seu silêncio força os outros a lidar com o barulho que há dentro deles? E essa é uma das maiores armas que existem. Desaparecer é forçar o outro a escutar o que ele próprio estava evitando. Neste vídeo, vamos mergulhar nos efeitos psicológicos, filosóficos e sociais do desaparecimento. Porque ele impõe respeito. Porque ele atrai mais do que qualquer esforço de presença. E o mais importante, porque se isolar estrategicamente pode ser o movimento mais letal que você pode fazer em direção ao seu próprio poder. Essa é uma jornada para quem está cansado de tentar agradar. Para quem já entendeu que presença sem propósito é apenas ruído. Para quem está começando a sentir que talvez o maior sinal de maturidade seja saber a hora certa de sair. E não explicar por quê. Vivemos numa era em que tudo é sobre ser visto. Redes sociais, stories, curtidas, presenças forçadas em lugares que não dizem nada sobre quem somos. Ser notado virou sinônimo de ser importante. Mas o verdadeiro poder está na ausência. Porque é quando você some que os outros começam a se perguntar: onde ele está? O que aconteceu com ele? Será que está melhor sem mim? Esse silêncio provoca, desestabiliza e, ao contrário do que dizem, não enfraquece. Impõe. Friedrich Nietzsche dizia que o verdadeiro poder não está em controlar os outros, mas em dominar a si mesmo. E sumir, voluntariamente, exige esse domínio. É preciso saber conter o impulso de responder, de explicar, de provar. E nesse autocontrole nasce o respeito. Porque quem desaparece sinaliza que não depende da aprovação de ninguém. Quem some, de propósito, ativa no outro um mecanismo primitivo de escassez. Se eu não tenho acesso a ele, é porque ele vale mais do que eu pensava. Sumir também impede que os outros te classifiquem. Quando você está sempre disponível, se torna previsível. E o previsível perde o valor. A ausência te torna um enigma. E enigmas são irresistíveis, eles desafiam, eles geram desejo. Sumir, portanto, é sair do controle dos outros e retomar o seu. É claro que não estamos falando aqui de fugir. Desaparecer com consciência não é covardia, é estratégia. Você não está abandonando o mundo, está apenas se reposicionando dentro dele. E isso muda tudo. Porque agora, quando você reaparece, não é mais um figurante. É uma presença que carrega história, silêncio e mistério. E isso, meu amigo, impõe. Existe algo profundamente desconfortável no silêncio. E é justamente por isso que ele é tão poderoso. Quando você desaparece, você interrompe o ciclo da validação. Os outros não sabem mais como você está, o que você pensa, com quem anda, se está feliz. E isso cria um tipo de tensão que nenhuma presença constante é capaz de provocar. Porque o silêncio grita. E o grito do silêncio é aquele que ecoa dentro da mente do outro, não fora dela. Psicologicamente, a ausência ativa um mecanismo de projeção. As pessoas começam a preencher o seu silêncio com suposições. Será que ele está bravo? Está bem? Está melhor sem mim? Elas tentam montar um quebra-cabeça com peças que não têm. E isso gera angústia. Uma angústia que elas associam à sua ausência.
É como se você tivesse virado um espelho onde elas veem o que não querem enxergar. Carl Jung dizia que o inconsciente projeta suas sombras sobre o outro. E quando você some, você se torna essa tela em branco. Um símbolo, uma interrogação. Isso é perigoso e fascinante, porque o silêncio não apenas assusta, ele força o outro a entrar em contato com as próprias inseguranças. E não há forma mais brutal de dominar alguém do que obrigá-lo a lidar com o próprio vazio. Além disso, o silêncio elimina argumentos. Não há como rebater o que não foi dito. Não há como controlar quem não está jogando. Isso desestabiliza. Você não está mais na mesa, mas continua mexendo nas peças, porque o simples fato de não estar já é um movimento, um ato, um posicionamento. E o mundo sente. Desaparecer é, em certo sentido, morrer. Morrer para os olhos dos outros, morrer para os rótulos que te deram, para as expectativas que projetaram sobre você. E esse luto simbólico é doloroso, mas necessário, porque só morrendo para o mundo você pode nascer para si mesmo. Nietzsche falava da morte de Deus como a libertação do homem. No nosso caso, a morte é do personagem que criaram para você. O amigo sempre disponível, o filho que nunca erra, o parceiro que não impõe limites, o profissional que vive dizendo sim. Sumir é matar esse personagem, e isso abre espaço para algo novo, algo mais verdadeiro. Durante o desaparecimento, você começa a ouvir sua própria voz, começa a perceber o quanto da sua vida era uma resposta às expectativas alheias, e quanto disso sequer fazia sentido para você. O isolamento te oferece a chance de reconstruir, mas agora com base em algo interno, não externo, e isso muda tudo. Essa fase também te torna mais seletivo. Você percebe quem veio atrás, quem notou sua ausência, quem sentiu sua falta e quem apenas se beneficiava da sua presença. A morte simbólica revela quem realmente merece estar por perto quando você renascer. Porque sim, depois de sumir, você volta, mas nunca igual, nunca no mesmo lugar, nunca com os mesmos olhos. Quem volta do desaparecimento, volta com poder, volta com presença, volta com autoridade. E o mundo sente e se ajusta. Desaparecer não é apenas um ato de introspecção, é também uma forma de gritar basta sem elevar a voz. É uma declaração silenciosa de que você não vai mais participar de jogos emocionais, dinâmicas abusivas ou relações unilaterais. Sumir é traçar uma linha invisível e inegociável. Quantas vezes você tentou explicar seus limites e ninguém escutou? Quantas vezes pediu respeito, mas continuaram invadindo seu espaço? Às vezes, a única forma de ser ouvido é sumindo, porque a ausência força o outro a perceber o impacto que você tem. E mais ainda, o que acontece quando você não está. Esse movimento também serve como filtro. Quem te respeita, entende. Quem te valoriza, espera. Quem só te usava, reclama. A reação à sua ausência diz mais sobre os outros do que sobre você. E essa triagem natural é libertadora, porque te livra de relações que se sustentavam apenas na sua presença constante. E o mais importante, o desaparecimento te protege. Em vez de se desgastar tentando explicar sua dor, você se afasta. Em vez de se justificar, você silencia. Em vez de pedir espaço, você toma. Porque às vezes, desaparecer é o único jeito de voltar a existir de verdade. O retorno de quem sumiu é sempre poderoso, porque o mundo te vê com outros olhos. Sua ausência ressignificou sua imagem. O silêncio te vestiu de mistério. E agora, cada palavra que você diz pesa mais, porque você provou que sabe ficar em silêncio. E isso é raro. Ao retornar, você não precisa se explicar. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, não importa, porque agora você não está mais tentando agradar. Você está apenas existindo nos seus próprios termos. E isso, paradoxalmente,
atrai mais do que qualquer esforço de performance. É aqui que nasce o respeito real, não o respeito comprado por favores ou conquistado por insistência. Mas aquele que surge quando as pessoas percebem que você não está mais disponível, a não ser que queira estar. O respeito nasce da escassez, não da abundância. E o melhor de tudo, agora você tem clareza, porque o silêncio te mostrou quem você é, sem o ruído do mundo. E isso te torna invencível, porque quem sabe ficar só, não precisa mais de plateia. E quem não precisa de plateia, nunca mais será marionete de ninguém. No fim, sumir não é sobre ferir ninguém, é sobre se salvar. É sobre entender que presença sem propósito vira peso, que estar sempre à disposição destrói o próprio valor. E que às vezes o maior ato de amor próprio é ir embora. Desaparecer é dizer: eu não vou mais me gastar para ser entendido por quem não quer ouvir. É parar de entregar energia para relações que só sugam. É se escolher. E isso exige coragem, porque o mundo te cobra, te julga, te chama de frio, de estranho, mas só você sabe o preço de estar sempre presente para os outros e ausente de si. Sumir por um tempo é se recolher para se reconstruir, é se afastar para se encontrar. É recuar não como fuga, mas como estratégia, porque quem sabe a hora certa de sumir é o único que volta inteiro.